Tarzan TRUNFANT é por Edgar Rice Burroughs. Pessoas perdidas em uma jungle impenetrável. Quão estranhos são os caminhos do destino reunir um grupo tão heterogêneo de pessoas para enfrentar os perigos do continente mais sombrio. Gunner Patrick, outrora um pistoleiro, agora fugindo dos perigos do submundo de Chicago, na companhia de pessoas incautas. Lafayette Smith, um brilhante geólogo, em busca de rochas, mas encontrando, em vez disso. Lady Barbara Collis, aviadora, perdida nas selvas de um vale escondido, com apenas Jezabel, uma bela jovem midianita, cujo povo não hesita em queimar estrangeiros vivos. Somente o destino poderia fazer com que esses diversos destinos se entrelaçassem e se confundissem, e somente Tarzan, senhor da selva, pode resgatá-los da selvageria da África e da traição dos homens. O tempo é a urdidura da tapeçaria que é a vida. É eterno, constante, imutável, mas a trama é reunida dos quatro cantos da terra e dos 28 mares, do ar e das mentes dos homens por aquela mestra artista, o destino, enquanto ela tece o desenho que nunca se completa. Um fio daqui, um fio dali, outro do passado que esperou anos pelo fio companheiro sem o qual o quadro permanece incompleto. Mas o destino é paciente. Ela espera 100 ou 1000 anos para unir dois fios cuja junção é essencial à fabricação de sua tapeçaria, a composição do desenho que não teve começo e não tem fim. Há cerca de 1865 anos, os estudiosos não concordam quanto ao ano exato. Paulo de Tarso sofreu martírio em Roma. Que uma tragédia tão remota pudesse afetar seriamente as vidas e os destinos de uma aviadora inglesa e de um professor americano de geologia, nenhum dos quais tinha consciência da existência do outro no momento em que esta narrativa começa, quando ela começar, o que ainda não é o caso, uma vez que Paulo de Tarso serve apenas como prólogo. Pode parecer notável para nós, mas não para o destino, que tem esperado pacientemente por quase 2000 anos por estes eventos que estou prestes a relatar. Mas há uma ligação entre Paul e esses dois jovens. É Angustus, o Efésio. Angustus era um jovem de temperamento instável e epilepsia, sobrinho da casa de Onesíforo. Ele foi um dos primeiros convertidos à nova fé quando Paulo de Tarso visitou pela primeira vez a antiga cidade jônica de Éfeso. Inclinado ao fanatismo, epiléptico desde a primeira infância, e adorando o apóstolo como representante do Mestre na terra, não é de se estranhar que a notícia do martírio de Paulo tenha afetado Angustus a ponto de comprometer seriamente seu equilíbrio mental. Conjurando delírios de perseguição, ele fugiu de Éfeso, embarcando para Alexandria, e aqui poderíamos deixá-lo, envolto em sua túnica, encolhido, doente e assustado, no convés da pequena embarcação, se não fosse pelo fato de que, na ilha de Rhodes, onde o navio atracou, Angustus, desembarcando, adquiriu de alguma forma, se por conversão ou compra, não sabemos, uma escrava de cabelos claros de alguma tribo bárbara do extremo norte. E aqui nos despedimos de Angustus e dos dias dos Césares, e não sem alguns lamentos da minha parte, pois consigo imaginar a aventura, se não romance, na fuga de Angustus e da escrava de cabelos claros para a África, partindo do lendário porto de Alexandria, passando por Mênfis e Tebas, rumo ao grande desconhecido. Capítulo 1 Reunindo as PONTAS. Até onde sei, o primeiro conde de Vincennes não tem nenhuma relação com esta história. E, portanto, não estamos particularmente interessados no fato de que não foi tanto a qualidade superior do uísque que ele fabricava que lhe garantiu o título de conde, mas sim a generosa contribuição que fez ao Partido Liberal na época em que esteve no poder, há alguns anos. Sendo apenas um simples historiador e não um profeta, não posso afirmar se voltaremos a ver o conde de Vincennes ou não, mas, caso não consideremos o conde particularmente interessante, posso assegurar que o mesmo não se pode dizer de sua bela filha, Lady Barbara Collis. O sol africano, ainda a 1 hora de altura, estava oculto da face da terra por espessas camadas de nuvens que envolviam os picos mais altos das misteriosas e impenetráveis fortalezas da imponente cordilheira de Ginze, que franze a testa perpetuamente sobre 1000 vales pouco conhecidos pelo homem. De muito acima desta aparente solidão, do coração, das nuvens densamente acumuladas, chegou a quaisquer ouvidos que pudessem ouvir um zumbido estranho e aterrorizante, sugerindo a presença de um descomunal e grotesco zangão circulando muito acima dos picos irregulares de Ginze. Por vezes, aumentava em volume até atingir proporções aterrorizantes, e então, diminuía gradualmente até ser apenas uma sugestão de som, apenas para crescer vivamente em volume e recuar outra vez. Por muito tempo, invisível e misterioso, descrevera seus grandes círculos nas profundezas dos vapores ocultantes que o escondiam da terra e escondiam a terra dele. Lady Barbara Collis estava preocupada. A gasolina dela estava acabando. No momento crucial, sua bússola havia falhado, e ela voava às cegas pelas nuvens, buscando uma abertura por aquilo que agora lhe parecia uma eternidade de horas. Ela sabia que precisaria cruzar uma alta cordilheira,
e manteve-se a uma altitude considerável acima das nuvens para esse fim, mas, em breve, elas haviam subido a tais alturas que ela não conseguiu superá-las, e tolamente, em vez de voltar e desistir de seu voo sem escalas projetado do Cairo ao Cabo, ela arriscou tudo em um esforço para penetrá-las. Durante uma hora, Lady Barbara havia se entregado a uma reflexão intensa, entremeada pelo pesar de não ter começado a pensar com mais afinco antes de partir, como fizera, contra a ordem explícita de seu pai. Dizer que ela estava aterrorizada no sentido de que o medo havia prejudicado qualquer uma de suas faculdades não seria verdade. Contudo, ela era uma garota de inteligência aguçada, plenamente capaz de compreender o grave perigo de sua situação, e quando surgiu repentinamente, próximo à ponta de sua asa esquerda, um escarpamento de granito que se perdia imediatamente acima e abaixo dela no vapor envolvente, não é um reflexo de sua coragem que ela involuntariamente prendeu a respiração em um rápido suspiro, e simultaneamente, virou o nariz de sua aeronave para cima até que seu altímetro registrasse uma altitude que ela sabia que devia ser muito mais alta do que o pico mais elevado que erguia sua cabeça acima de qualquer parte da África. Subindo em uma ampla espiral, ela logo estava a quilômetros de distância daquela ameaça aterrorizante que parecia ter saltado das nuvens para capturá-la. Ainda assim, sua situação permanece tão desesperadora quanto possível. Seu combustível estava praticamente esgotado. Tentar descer abaixo das camadas de nuvens, agora que sabia positivamente que estava entre montanhas elevadas, seria uma loucura completa, e assim, fez a única coisa que lhe restava. Sozinha nas frias e úmidas nuvens, muito acima de um país desconhecido, Lady Barbara Collis fez uma pequena oração enquanto se lançava. Com a máxima meticulosidade, ela contou até 10 antes de puxar o cordão de sua paraquedas. No mesmo instante, o destino estendia a mão para reunir outros fios distantes para o seu pequeno fragmento da tapeçaria. Cabariga, chefe do povo bangalô de Bungalow, ajoelhou-se diante de Tarzan dos macacos. Há muitas marchas cansativas ao sul das montanhas Ginza. Em Moscou, Leon Stabut entrou no escritório de Stalin, o ditador da Rússia Vermelha. Ignorante da própria existência de Cabariga, o chefe negro, ou de Leon Stabut ou Lady Barbara Collis, Lafayette Smith, AM, PhD, SCD, professor de geologia na Academia Militar Phil Sheridan, embarcou em um navio a vapor no porto de Nova York. O Sr. Smith era um jovem de aparência tranquila, modesta e estudiosa, com óculos de aro de chifre, que usava não por qualquer defeito de visão, mas na crença de que eles adicionavam certa dignidade e semelhança de idade à sua aparência. Que seus óculos continham lentes de vidro comum era um segredo conhecido apenas por ele e seu oculista. Formado na faculdade aos 17 anos, o jovem dedicou mais 4 anos à obtenção de outros títulos, período durante o qual esperava otimisticamente que o selo da maturidade digna se tornasse evidente em seu rosto e porte, mas, para seu intenso desânimo, sua aparência parecia tão juvenil aos 21 anos quanto aos 17. O grande obstáculo de Lafayette Smith para a realização imediata de sua ambição, ocupar a cátedra de geologia em alguma universidade de renome, residia na posse da incomum combinação de intelecto brilhante e memória retentiva com saúde robusta e um físico esplêndido. Por mais que se esforçasse, não conseguia parecer suficientemente maduro e erudito para impressionar qualquer banca de avaliação universitária. Ele experimentou bigodes, mas o resultado foi humilhante. Então, concebeu a ideia de óculos com armação de chifre e reduziu sua ambição, temporariamente, de uma universidade para uma escola preparatória. Por um ano letivo, ele havia sido instrutor em uma discreta academia militar ocidental, e agora estava prestes a realizar outra de suas ambiciosas aspirações. Iria para a África estudar os grandes vales de Rift do continente negro, sobre a formação dos quais existem tantas teorias propostas e aclamadas por autoridades reconhecidas no assunto, a ponto de deixar o leigo com a impressão de que um requisito fundamental para o sucesso na ciência da geologia é idêntico ao exigido pelos meteorologistas. Mas, independentemente disso, Lafayette Smith estava a caminho da África com o apoio financeiro de um pai rico e a vasta experiência que poderia ser adquirida em diversas excursões de fim de semana aos pastos dos fazendeiros hospitaleiros, além de considerável habilidade como tenista e nadador. Podemos deixá-lo agora, com seus cadernos em jogo, nas mãos do destino, que o conduz inexoravelmente a situações sinistras das quais nenhum conhecimento geológico, natação ou habilidade no tênis poderá resgatá-lo. Quando faltavam 2 horas para o meio-dia em Nova York, faltava 1 hora para o pôr do sol em Moscou, e assim, enquanto Lafayette Smith embarcava no transatlântico pela manhã, Leon Stabut, no mesmo instante, estava reunido com Stalin no final da tarde. É tudo, disse Stalin. O senhor compreende perfeitamente,
Respondeu Stabbut. Petersbury será vingado, e o obstáculo que frustrou nossos planos na África será removido. Este último é essencial, enfatizou Stalin. Mas não subestime suas habilidades. Ele pode ser, como o senhor disse, apenas um homem macaco, mas ele derrotou completamente uma expedição vermelha bem organizada que poderia ter realizado muito na Abissínia e no Egito, não fosse sua interferência. E, acrescentou ele, posso lhe dizer, camarada, que estamos contemplando uma nova tentativa, mas ela não será realizada até que tenhamos um relatório seu de que o obstáculo foi removido. Stabbut inflou seu grande peito. Eu já falei alguma vez. Ele perguntou. Stalin se levantou e pousou uma mão sobre o ombro do outro. A Rússia Vermelha não busca no grupo culpados por seus fracassos, disse ele. Apenas seus lábios sorriam enquanto falava. Na mesma noite, Leon Stabbut deixou Moscou. Ele pensou que partirá secretamente sozinho, mas o destino estava ao seu lado na cabine do vagão ferroviário. Enquanto Lady Barbara Cole saltava de paraquedas nas nuvens acima da Cordilheira Ghenzi, e Lafayette Smith pisava na prancha de embarque do transatlântico, Stabbut se apresentava diante de Stalin. Tarzan, com as sobrancelhas franzidas, contemplava o negro ajoelhado a seus pés. Levante-se, ordenou. E em seguida, quem é você e por que procurou Tarzan dos macacos? Eu sou Kabariga, ó grande Bwana, respondeu o negro. Sou chefe do povo Bangalô de Bungalow. Venho ao grande Bwana porque meu povo sofre muita tristeza e grande medo, e nossos vizinhos, que são parentes dos Galas, nos disseram que o senhor é amigo daqueles que sofrem injustiças nas mãos de homens maus. E quais injustiças seu povo sofreu? Indagou Tarzan. E por quem? Por muito tempo vivemos em paz com todos os homens, explicou Kabariga. Não guerreávamos contra nossos vizinhos, desejávamos apenas plantar e colher em segurança. Mas, um dia, chegou ao nosso país, vinda da Abissínia, uma tropa de chiftas que haviam sido expulsos de sua própria terra. Eles invadiram algumas de nossas aldeias, roubando nossos grãos, nossos bodes e nosso povo, e estes foram vendidos como escravos em países distantes. Eles não levam tudo, não destroem nada, mas não deixam nosso país. Eles permanecem em uma aldeia que construíram em montanhas inacessíveis. Quando necessitam de mais provisões ou escravos, retornam a outras aldeias do meu povo. E assim, eles nos permitem viver, plantar e colher, para que possam continuar a nos cobrar impostos. Mas por que o senhor vem a mim? Indagou o homem macaco. Não interfiro entre tribos além das fronteiras de meu próprio país, a menos que cometam alguma depredação contra meu povo. Venho a vós, grande Bwana, respondeu o chefe negro, porque sois um homem branco e estes chiftas são liderados por um homem branco. É sabido por todos os homens que o senhor é inimigo dos homens brancos maus. Isso, disse Tarzan, é diferente. Retornarei com você ao seu país. E assim o destino, valendo-se dos serviços do chefe negro Kabariga, conduziu Tarzan dos macacos para fora de sua própria terra, em direção ao norte. Nem muitos de seu próprio povo sabiam para onde ele havia ido, nem porque nem mesmo o pequeno Kima, o amigo íntimo e confidente do homem macaco. Abraão, filho de Abraão, estava ao pé da imponente falésia que constitui a parede da poderosa cratera de um vulcão há muito extinto. Atrás e acima dele estavam as moradias de seu povo, esculpidas na macia cinza vulcânica que se elevava do fundo da cratera até a metade das falésias circundantes, e agrupados ao seu redor estavam os homens, mulheres e crianças de sua tribo. Todos estavam de pé, com os rostos voltados para os céus, em cada semblante refletindo a emoção particular que a ocasião evocava: admiração, questionamento, medo e, sempre, uma escuta atenta e tensa, pois das nuvens baixas que pairavam a apenas algumas centenas de pés acima da borda da grande cratera, cujo fundo se estendia por 5 milhas até o lado oposto, vinha um som estranho e ameaçador, semelhante a algo que nenhum deles jamais ouvirá antes. O som aumentou em volume até parecer pairar logo acima deles, preenchendo todos os céus com sua ameaça aterrorizante, e então diminuiu gradualmente até ser apenas uma sugestão de um som que poderia não ter sido mais do que uma memória persistente reverberando em suas mentes, e quando pensaram que havia desaparecido, cresceu invamente em volume até que, mais uma vez, trovejou sobre eles, onde estavam em terror ou em êxtase, conforme cada um interpretava o significado do fenômeno. No lado oposto da cratera, um grupo semelhante, movido por temores e questionamentos idênticos, reunia-se em torno de Elijah, filho de Noé. No primeiro grupo, uma mulher se voltou para Abraão, filho de Abraão. O que é, padre? Ela perguntou. Temo, aqueles que confiam no Senhor, respondeu o homem. Não conhecem o medo. A senhora revelou a perversidade de sua heresia. Mulher, o rosto da questionadora empalideceu, e agora, de fato, ela tremia. Ó padre, o senhor sabe que não sou herege, ela clamou lastimosamente. Silêncio, Marta, ordenou Abraão. Talvez este seja o próprio Senhor,
vindo novamente à terra como foi profetizado nos dias de Paulo, para nos julgar a todos. Sua voz era aguda e estridente, e ele treme enquanto falava. Uma criança em fase de crescimento, nos arredores da assembleia, caiu no chão, onde se contorceu, espumando pela boca. Uma mulher gritou e desmaiou. Ó Senhor, se és verdadeiramente tu, teu povo escolhido aguarda para receber tua bênção e tuas ordens, orou Abraão. Mas, acrescentou, se não és tu, imploramos que nos salves inteiros de qualquer dano. Talvez seja Gabriel, sugeriu outro dos homens de longas barbas. E o som de sua trombeta, lamentou uma mulher, a trombeta da desgraça. Silêncio, berrou Abraão, e a mulher recuou, amedrontada. Sem que ninguém notasse. O jovem se debatia e arfava em busca de ar, enquanto, com os olhos fixos como na morte, lutava nas garras da agonia. E então outro cambaleou e caiu, e ele também se contorceu e espumou. E agora estavam caindo por todos os lados, alguns em convulsões e outros em desmaios mortais, até que uma dúzia ou mais se espalhassem pelo chão, onde sua lastimável condição não despertava a atenção de seus semelhantes, a menos que um atingido caísse contra um vizinho ou sobre seus pés, caso em que este último simplesmente se afastava sem sequer lançar um olhar ao pobre infeliz. Com poucas exceções, aqueles que sofreram os golpes violentos eram homens e meninos, enquanto as mulheres apenas desmaiavam, fossem homens, mulheres ou crianças, contorcendo-se em convulsões ou jazendo quietamente em coma. Ninguém lhes dava a menor atenção. Quanto a saber se essa aparente indiferença era habitual ou apenas induzida pela excitação e apreensão do momento, enquanto permaneciam com olhos, ouvidos e mentes fixos nas nuvens acima, somente um conhecimento mais aprofundado desses estranhos poderá nos esclarecer. Mais uma vez, o som aterrorizante, inchado a proporções de ondas, varreu em direção a eles, pareceu parar acima deles por um momento e então das nuvens flutuava uma estranha aparição, algo aterrorizante, uma grande coisa branca acima, abaixo da qual balançava para lá e para cá uma minúscula figura. Ao avistá-lo, descendo suavemente em sua direção, uma dúzia dos observadores desabou, espumando, em convulsões. Abraão, filho de Abraão, caiu de joelho, erguendo as mãos em súplica aos céus. Seu povo, aqueles que ainda estavam de pé, seguiu seu exemplo. De seus lábios emanou uma torrente de sons estranhos, uma prece, talvez, mas, se assim fosse, não na mesma língua em que havia falado anteriormente a seu povo, nem em qualquer língua conhecida pelo homem. E enquanto orava, seus seguidores ajoelharam-se em aterrorizado silêncio. Mais e mais perto flutuava a misteriosa aparição até que, finalmente, olhos expectantes reconheceram na figura que pairava sob a pequena nuvem branca os contornos de uma forma humana. Um grande clamor surgiu à medida que o reconhecimento se espalhava, um clamor que era uma mistura de lamento aterrorizado e hosana extasiada. Abraão foi um dos últimos a reconhecer a forma da figura pendurada pelo que ela era, ou talvez, um dos últimos a admitir o testemunho de seus olhos. Ao fazê-lo, ele caiu no chão, com os músculos contraindo-se e sacudindo todo o seu corpo em horríveis contorções, seus olhos revirados para cima e fixos como na morte, sua respiração expelida em dolorosos suspiros entre lábios salpicados de espuma. Abraão, filho de Abraão, nunca um Adonis, estava naquele momento longe de ser uma visão agradável, mas ninguém parecia notá-lo mais do que notaram a dezena de criaturas menores que sucumbiram à excitação nervosa das experiências da última meia hora. Cerca de 500 pessoas, homens, mulheres e crianças, das quais 30, talvez, jaziam tranquilamente ou se contorciam em convulsões no chão, formavam um grupo de observadores em direção ao qual Lady Bárbara Collins flutuava suavemente. Ao aterrissar, se a verdade deve ser dita, e nós, historiadores, somos proverbialmente verazes, exceto quando estamos registrando a vida de nossos heróis nacionais, ou governantes vivos em cujo poder podemos estar, ou de povos inimigos com quem nosso país esteve em guerra, e em outras ocasiões, mas, como eu estava registrando, quando Lady Bárbara aterrissou em uma desajeitada queda a 100 metros da Assembleia, todos aqueles que haviam permanecido de pé até aquele momento ajoelharam. Apressadamente levantando-se, a moça desengatou o arnês de seu paraquedas e ficou contemplando perplexa a cena ao seu redor. Uma rápida olhada revelara as imponentes falésias que formavam as paredes circundantes da gigantesca cratera, embora, naquele momento, ela não suspeitasse da verdadeira natureza do vale que se estendia diante de si. Foram as pessoas que lhe chamaram a atenção, surpreendendo-a. Era um branco. No coração da África, ela havia desembarcado em meio a um assentamento de branco. Mas esse pensamento não a tranquilizou completamente. Havia algo estranho e irreal nessas figuras prostradas e ajoelhadas, mas, ao menos, elas não pareciam ferozes ou hostis. Suas atitudes, na verdade, eram o oposto, e ela não viu evidências de armas entre elas. Ela se aproximou deles e, ao fazê-lo,
Muitos começaram a lamentar e a pressionar seus rostos contra o chão, enquanto outros erguiam as mãos em súplica, alguns em direção aos céus e outros em sua direção. Ela estava agora suficientemente perto para ver seus traços, e seu coração afundou em seu peito, pois ela jamais havia concebido a existência de uma aldeia inteira de pessoas com aparência tão pouco atraente. E Lady Bárbara era uma daquelas que se impressionam fortemente com as aparências. Os homens eram particularmente repulsivos. Seus longos cabelos e barbas pareciam tão pouco familiarizados com sabão, água e pentes quanto com tesouras e navalhas. Havia duas características que a impressionaram de forma mais forte e desfavorável: os narizes enormes e os queixos retraídos de praticamente toda a companhia. Os narizes eram tão grandes que constituíam uma deformidade, enquanto em muitos daqueles à sua frente, os queixos eram quase inexistentes. E então ela viu duas coisas que tiveram efeitos diametralmente opostos sobre ela: as dezenas de epilépticos contorcendo-se no chão e uma garota singularmente bela, de cabelos dourados, que havia se levantado da multidão prostrada e se aproximava lentamente dela, com um olhar interrogativo em seus grandes olhos cinzentos. Lady Bárbara colisolhou a moça nos olhos e sorriu. E quando Lady Bárbara sorria, a pedra se desfazia diante da visão radiante de seu rosto, ou assim um admirador poético e encantado havia declarado certa vez em sua presença. O fato de ele ter cesseado, contudo, a havia prejudicado em relação ao seu testemunho. A moça retribuiu o sorriso com um quase tão belo quanto o primeiro, mas rapidamente o apagou de suas feições, ao mesmo tempo em que lançava olhares furtivos ao redor, como se temesse que alguém a tivesse flagrado na prática de um crime. Mas quando Lady Bárbara estendeu ambas as mãos em sua direção, ela avançou e colocou as suas nas mãos da moça inglesa. "Onde estou?" perguntou Lady Bárbara. "De que país se trata? Quem são essas pessoas?" A moça balançou a cabeça. "Quem é o senhor?" ela perguntou. "É um anjo que o Senhor Deus dos Exércitos enviou ao seu povo escolhido." Agora era a vez de Lady Bárbara balançar a cabeça, demonstrando sua incapacidade de compreender a linguagem do outro. Um homem idoso, com uma longa barba branca, levantou-se e veio em direção a eles, tendo visto que a aparição vinda do céu não havia fulminado a jovem por sua temeridade. "Vá-se daqui, Jezabel!" exclamou o velho à moça. "Como ousas dirigir-te a este visitante celestial?" A moça recuou, abaixando a cabeça, e embora Lady Bárbara não tivesse entendido nenhuma palavra do que o homem dissera, seu tom e gesto, juntamente com a reação da moça, revelaram-lhe o que havia ocorrido entre eles. Ela pensou rapidamente. Ela percebera a impressão que sua aparição milagrosa causará naquelas pessoas aparentemente ignorantes, e supôs que a atitude delas em relação a ela seria governada em grande parte pela impressão de seus primeiros atos. E, sendo inglesa, manteve a tradição inglesa de impor às pessoas de menor importância a autoridade de sua raça. Portanto, seria inaceitável permitir que este patriarca desleixado ordenasse a saída da moça, caso Lady Bárbara optasse por mantê-la. E após examinar os rostos ao seu redor, ela estava absolutamente certa de que, se tivesse que escolher uma companheira entre eles, a beleza de cabelos claros seria sua indicada. Com um gesto imperioso e o coração afundando, ela avançou e tomou a menina pelo braço, e quando esta lançou-lhe um olhar surpreso, atraiu-a para o seu lado. "Permaneça comigo", disse ela, embora soubesse que suas palavras eram ininteligíveis para a menina. "O que ela disse, Jezebel?" indagou o velho. A moça estava prestes a responder que não sabia, mas algo a impediu. Talvez a própria estranheza da pergunta tenha feito hesitar, pois devia ser óbvio para o velho que o estranho falava em uma língua desconhecida para ele, portanto, desconhecida para qualquer um deles. Ela pensou rapidamente. Agora, por que ele faria tal pergunta? A menos que nutrisse a crença de que ela pudesse ter compreendido. Ela recordou o sorriso que o estranho trouxera aos seus lábios sem sua vontade, e recordou, também, que o velho notara. A jovem chamada Jezabel conhecia o preço de um sorriso na terra de Midian, onde qualquer expressão de felicidade é um reconhecimento do pecado. E sendo uma jovem inteligente em meio a um povo quase uniformemente estúpido, ela elaborou uma resposta pronta na esperança de que isso a poupasse de punição. Ela encarou o ancião diretamente nos olhos. Ela disse: "Jobab", respondeu ela, "que vem do céu com uma mensagem para o povo escolhido e que entregará a mensagem por meio de mim e de mais ninguém." Grande parte desta declaração fora sugerida a Jezabel pelas observações dos anciãos e dos apóstolos, que haviam testemunhado a estranha aparição descendo das nuvens e procurado encontrar alguma explicação para o fenômeno. Na verdade, o próprio Jobab havia voluntariado a essência desta teoria, portanto, estava mais propenso a acreditar na declaração da moça. Lady Bárbara permaneceu com o braço em volta dos ombros esguios da Jezebel de cabelos dourados, seu olhar chocado abrangendo a cena diante de si, as pessoas degradadas e desleixadas amontoadas estupidamente diante dela, as formas inertes daqueles que haviam desmaiado,
as contorções convulsivas dos epilépticos. Com aversão, ela avaliou o semblante de Jobab, notando os olhos lacrimosos, a enorme monstruosidade de seu nariz, a longa e imunda barba que apenas em parte ocultava seu queixo fraco. Com dificuldade, ela conteve o tremor involuntário que era sua reação nervosa natural diante da cena. Jobab permaneceu parado, fitando-a, com uma expressão de admiração em seu rosto estúpido, quase imbecil. Da multidão atrás dele, outros homens idosos se aproximaram, quase temerosos, parando logo atrás dele. Jobab olhou para trás, por cima do ombro. Onde está Abraão, filho de Abraão? Ele indagou. Ele ainda se comunica com Jeová, respondeu um dos anciãos. Talvez, neste momento, Jeová lhe revele o propósito de sua visitação, sugeriu outro, esperançoso. Ela trouxe uma mensagem, disse Jobab, e a entregará somente através da menina chamada Jezabel. Eu gostaria que Abraão, filho de Abraão, tivesse terminado sua comunhão com Jeová, acrescentou o pai Abraão, filho de Abraão, ainda se contorcia no chão, espumando pela boca. Verdadeiramente, disse outro ancião, se este foi de fato um mensageiro de Jeová, não fiquemos aqui parados, olhando inutilmente, para não despertar a ira de Jeová, que nos traga uma praga, seja de moscas ou de piolho. Tu dizes palavras verdadeiras, Timóteo, concordou Jobab, e voltando-se para a multidão atrás deles, disse, ide depressa e trazei ofertas que possam ser agradáveis aos olhos de Jeová, cada um de acordo com sua capacidade. Estupidamente, a assembleia se afastou em direção às cavernas e casebres que constituíam a aldeia, deixando o pequeno grupo de anciãos diante de Lady Bárbara e da Jezabel dourada, e no chão, os atingidos, alguns dos quais apresentavam sinais de recuperação de suas convulsões. Mais uma vez, um sentimento de repulsa tomou conta da jovem inglesa ao observar as feições e a postura dos audiões. Quase sem exceção, eram desfigurados por narizes enormes e queixos tão pequenos e retraídos que, em muitos casos, pareciam totalmente ausentes. Ao caminhar, eles normalmente se inclinavam para a frente, dando a impressão de que estavam prestes a cair de bruços. Ocasionalmente, entre eles surgia um indivíduo cujo semblante sugeria uma mentalidade muito superior à da maioria dos audiões, e sem exceção, estes possuíam cabelos loiros, enquanto os cabelos de todos os outros eram negros. Tão marcante era esse fenômeno que Lady Bárbara não pôde deixar de notá-lo quase em sua primeira e breve análise dessas estranhas criaturas, embora nunca tenha descoberto uma explicação indiscutível, pois não havia ninguém para lhe falar de Angustus e da escrava de cabelos claros de alguma oda bárbara do norte, ninguém que soubesse que Angustus tinha um nariz grande, um queixo fraco e epilepsia, ninguém que pudesse adivinhar a mente esplêndida e a saúde radiante da pequena escrava, morta há quase 19 séculos, cujo sangue, mesmo agora, surgia ocasionalmente acima da horrível decadência de todos aqueles longos anos de endogamia forçada para produzir uma criatura como Jezebel, em um esforço, por mais fútil que fosse, para conter a maré da degeneração. Lady Bárbara se perguntava agora por que as pessoas haviam se recolhido às suas moradias, o que isso prenunciava. Ela observou os homens idosos que haviam permanecido. Contudo, seus rostos estúpidos, quase imbecis, nada revelavam. Em seguida, ela se voltou para a moça. Como ela desejava que pudessem se entender. Ela estava certa de que a menina era ativamente amigável, mas não podia ter tanta certeza em relação aos outros. Tudo neles a repelava, e ela achava impossível confiar em suas intenções para com ela. Mas como a menina era diferente, ela, sem dúvida, também era uma estrangeira entre eles, e esse fato deu esperança à moça inglesa, pois ela não havia visto nada que indicasse que a de cabelos dourados estivesse sendo ameaçada ou maltratada, e pelo menos, ela estava viva e ilesa. Sim, ela deve ser de outra estirpe. Seu vestuário simples e escasso, aparentemente fabricado com fibra vegetal, era limpo, assim como as partes de seu corpo expostas, enquanto as vestes de todos os outros, especialmente dos homens idosos, eram imundas além do que se pode dizer, assim como seus cabelos e barbas e cada parte de seus corpos não coberta pelas roupas miseráveis que mal cobriam sua nudez. Enquanto os anciãos sussurravam entre si, Lady Bárbara virou-se lentamente para olhar ao seu redor em todas as direções. Ela avistou penhascos íngremes que circundavam completamente um pequeno vale circular, próximo ao centro do qual havia um lago. Em lugar algum ela conseguia ver qualquer indicação de uma brecha nas muralhas circundantes que se elevavam centenas de metros acima do chão do vale, e no entanto, ela sentia que devia haver uma entrada do mundo exterior. Caso contrário, como essas pessoas teriam conseguido entrar? Sua pesquisa sugeriu que o vale se encontrava no fundo da cratera de um grande vulcão, há muito extinto. E se isso fosse verdade, o caminho para o mundo exterior deveria cruzar o cume daquelas altas muralhas. Contudo, estas pareciam, na medida em que ela podia ver,
totalmente intransponíveis. Mas como explicar a presença dessas pessoas? O problema a vexava, mas ela sabia que permaneceria insolúvel até que determinasse a atitude dos Aldeões e descobrisse se seria uma hóspede ou uma prisioneira. Agora, os Aldeões estavam retornando, e ela percebeu que muitos deles carregavam objetos nas mãos. Aproximaram-se lentamente, timidamente, encorajados pelos anciãos, até que, a seus pés, depositaram os fardos que carregavam tigelas com alimentos cozidos, vegetais e frutas crus, peixes e pedaços do tecido fibroso, como aquele do qual eram feitas suas roupas rústicas, as humildes oferendas de um povo simples. À medida que se aproximavam dela, muitos deles exibiam sintomas de grande nervosismo, e vários caíram no chão, vítimas dos paroxismos convulsivos que marcavam as crises às quais tanto deles pareciam estar sujeitos. A Lady Bárbara pareceu que aquelas pessoas simples estavam trazendo presentes em demonstração de sua hospitalidade ou oferecendo seus produtos. Em troca, a estrangeira que se encontrava em seus portões, tampouco lhe ocorreu, naquele momento, a verdade que os Aldeões estavam, na verdade, fazendo oferendas votivas àquela que acreditavam ser a mensageira de Deus, ou mesmo, talvez, uma deusa por direito próprio. Quando, após depositarem suas oferendas a seus pés, viravam-se e partiam apressadamente, os rostos simples de alguns evidenciando medo a fizeram abandonar a ideia de que os bens eram oferecidos para venda, e ela determinou que, se não fossem presentes de hospitalidade, poderiam facilmente ser considerados como tributo para apaziguar a ira de um potencial inimigo. Abraão, filho de Abraão, havia recuperado a consciência. Lentamente, ele se ergueu até a posição sentada e olhou ao seu redor. Ele estava muito fraco. Ele sempre esteve em busca dessas apreensões. Levou 1 ou 2 minutos para que ele pudesse recompor a lucidez e recordar os eventos imediatamente anteriores ao ataque. Ele viu os últimos daqueles que traziam oferendas à Lady Bárbara depositá-las a seus pés. Ele viu o estranho, e então ele recordou o estranho zumbido que viera dos céus e a aparição que vira flutuando em direção a eles. Abraão, filho de Abraão, levantou-se. Foi Jobabe, dentre os antigos, quem o viu primeiro. Aleluia! Exclamou ele. Abraão, filho de Abraão, não mais caminha com Jeová. Ele retornou ao nosso meio. Oremos. Diante disso, toda a assembleia, com exceção de Lady Bárbara e da garota chamada Jezebel, ajoelhou-se. Dentre eles, Abraão, filho de Abraão, moveu-se lentamente, como se estivesse em transe, em direção ao estranho, sua mente ainda letárgica pelos efeitos de sua convulsão. Ao seu redor, ergueu-se uma estranha e bizarra Babel, enquanto os antigos oravam em voz alta, sem concordância ou harmonia, interrompidos por ocasionais gritos de aleluia, e amém. Alto e magro, com uma longa barba grisalha ainda salpicada de espuma e saliva, sua escassa túnica esfarrapada e imunda, Abraão, filho de Abraão, apresentava uma aparência bastante repulsiva aos olhos da moça inglesa quando, finalmente, parou diante dela. Agora, sua mente se clareava rapidamente. Ao parar, pareceu notar a presença da jovem Jezabel pela primeira vez. O que fazes aqui, vadia? Ele exigiu. Por que não estás de joelhos orando com os outros? Lady Bárbara observava os dois atentamente. Ela notou a atitude severa e acusatória, e os tons do homem, e viu o olhar suplicante que a garota lançou em sua direção. Imediatamente, ela lançou um braço sobre o ombro da última. Permaneça aqui, ela disse, pois teme que o homem estivesse ordenando que a moça deixasse. Se Jezabel não compreendia as palavras do estranho visitante celestial, não poderia confundir o gesto de detenção, e de qualquer forma, não desejava juntar-se aos demais em oração. Talvez fosse apenas para que ela pudesse se apegar por mais alguns breves minutos à posição de importância a qual o incidente a havia elevado, após uma vida de degradação e desprezo aos quais sua estranha herança de beleza a havia condenado. E assim, encorajada pela pressão do braço ao seu redor, ela enfrentou Abraão, filho de Abraão, resolutamente, embora, ao mesmo tempo, com um pouco de receio, pois quem sabia melhor do que ela o quão terrível Abraão, filho de Abraão, poderia se tornar quando contrariado por alguém. Responda-me, tu, Abraão, filho de Abraão, não conseguiu encontrar um epíteto suficientemente escoriante para a emergência. Não permitas que a tua ira te segue à vontade de Jeová, advertiu a moça. O que queres dizer? Indagou ele. Não consegues ver que seu mensageiro me escolheu para ser sua porta-voz? Que sacrilégio é este, senhora? Não é nenhum sacrilégio, respondeu ela com firmeza. É a vontade de Jeová, e se não me acreditas, pergunta a Jobabo, o apóstolo. Abraão, filho de Abraão, voltou-se para onde os antigos oravam. Jobabe, ele clamou em uma voz que se elevou acima do burburinho da oração. Instantaneamente, as orações cessaram com um alto amém de Jobabe. Os anciãos se levantaram,
sendo seu exemplo seguido por aqueles outros aldeões que não estavam presos à terra pela epilepsia. E Jobab, o apóstolo, aproximou-se dos três que agora eram o foco de todos os olhares. O que aconteceu enquanto eu caminhava com Jeová? Perguntou Abraão, filho de Abraão. Veio esta mensageira do céu, respondeu Jobab, e nós honramos, e o povo trouxe oferendas, cada um de acordo com sua capacidade, e as depositou a seus pés. E ela não pareceu descontente nem tampouco pareceu contente, acrescentou, e, além disso, não sabíamos o que fazer. Mas essa filha de Satã, exclamou Abraão, filho de Abraão, o que dela? Em verdade vos digo que ela fala com a língua de Jeová, respondeu Jobab, pois ele a escolheu para ser a porta-voz de seu mensageiro. Jeová seja louvado, disse Abraão, filho de Abraão, os caminhos do Todo-Poderoso ultrapassam a compreensão. Ele se voltou agora para Jezabel, mas, ao falar, havia uma nova nota em seus tons, uma nota conciliatória, e talvez, não um pouco de medo em seus olhos. Rogo à mensageira que se compadeça de nós, pobres servos de Jeová, com misericórdia e perdão, suplico-lhe que abra sua boca a nós, pobres pecadores, e revele seus desejos. Aguardamos sua mensagem, trêmulos e receosos, cientes de nossa indignidade. Jezabel voltou-se para a Lady Bárbara. Mas esperem! Exclamou Abraão, filho de Abraão, quando uma dúvida repentina e questionadora assaltou sua mente fraca. Como podem conversar com ela? Vós falais apenas a língua da terra de Mídia. Em verdade, se vós podeis falar com ela, porque eu, o profeta de Paulo, filho de Jeová, não poderia. Jezabel possuía um cérebro que valia 50 cérebros como o do profeta de Paulo, e agora ela usava em seu benefício, embora, a bem da verdade, não sem algumas apreensões quanto ao resultado de sua proposta imprudente, pois, embora tivesse uma mente brilhante e engenhosa, não deixava de ser a filha ignorante de um povo ignorante e supersticioso. Tens uma língua, profeta, disse ela. Então, fala ao mensageiro de Jeová, e se ela te responder em uma língua da terra de Mídia, poderás entendê-la tão bem quanto eu. Isso, disse Abraão, filho de Abraão, é quase uma inspiração, um milagre, exclamou Jobab. Jeová deve ter colocado as palavras em sua boca. Eu me dirigirei ao mensageiro, disse o profeta. Ó anjo de luz, exclamou ele, voltando-se para a Lady Bárbara. Olha com compaixão para um velho, para Abraão, filho de Abraão, o profeta de Paulo, filho de Jeová, e dignai-vos a dar a conhecer a ele os desejos daquele que vos enviou a nós. Lady Bárbara balançou a cabeça. Há algo que se faz quando se está envergonhado, disse ela. Li-o repetidamente nas seções de publicidade de periódicos americanos, mas não possuo essa marca. Qualquer poto em uma tempestade. E ela retirou um porta-cigarros de ouro de um bolso de seu casaco, e acendeu um dos cigarros. O que ela disse? Jezabel, indagou o profeta, e em nome de Paulo, que milagre é este? De suas narinas sai fumaça, é dito sobre o bímo das escrituras sagradas. Qual pode ser o significado disso? É um aviso, disse Jezabel, por que duvidaste de minhas palavras? Não, não, exclamou Abraão, filho de Abraão, não duvidei de ti. Diga a ela que eu não duvidei de ti. E então me diga o que ela respondeu. Ela disse, respondeu Jezabel, que Jeová não está satisfeito contigo nem com teu povo. Ele está irado porque tu maltratas Jezabel dessa forma. Sua ira é terrível porque a faz trabalhar além de suas forças, não lhe dá a melhor comida e a pune quando ela quer rir e ser feliz. Diga a ela, disse o profeta, que não sabíamos que estavas sobrecarregada e que faremos emendas. Diga a ela que a amamos e que ela terá o melhor alimento. Fale com ela, ó Jezabel, e pergunte se ela tem mais ordens para seus pobres servos. Jezabel fitou os olhos da garota inglesa, e em seu semblante repousava uma expressão de inocência angelical, enquanto de seus lábios emanava um fluxo de jargões sem sentido, tão incompreensível para Jezebel quanto para Lady Bárbara ou para os aldeões da terra de Midian que ouviam. Minha querida criança, disse Lady Bárbara, quando Jezebel finalmente conseguiu concluir um período, o que você diz é grego para mim, mas você é muito bonita e sua voz é musical. Lamento que não consiga me compreender melhor do que eu a si. O que ela diz? Indagou Abraão, filho de Abraão. Ela diz que está cansada e faminta e que deseja que as oferendas trazidas pelo povo sejam levadas a uma caverna limpa, e que eu a acompanhe e que ela seja deixada em paz, pois está cansada e deseja descansar, e ela não deseja que ninguém, exceto Jezabel, esteja com ela. Abraão, filho de Abraão, voltou-se para Jobab. Enviem mulheres para limpar a caverna ao lado da minha, ordenou, e que outros carreguem as oferendas para a caverna, bem como gramem as limpas para uma cama. Para 2 camas, corrigiu Jezabel. Sim, até mesmo para 2 camas, concordou o profeta, apressadamente. Assim, Lady Bárbara e Jezebel foram instaladas em uma caverna bem renovada, próxima à base da falésia,
com alimentos suficientes para alimentar uma numerosa companhia. A jovem inglesa permaneceu na entrada de sua nova e estranha morada, observando o vale enquanto tentava elaborar um plano para comunicar sua situação e localização ao mundo exterior. Em mais 24 horas, ela sabia que a apreensão de seus amigos e familiares seria despertada, e logo muitos aviões ingleses rugiriam sobre a rota do Cabo ao Cairo em sua busca. Enquanto ponderava sobre sua infeliz situação, a jovem Jezabel jazia em luxuosa ociosidade sobre sua cama de gramas frescas e comia de uma pilha de frutas perto de sua mão, enquanto um sorriso feliz de contentamento iluminava seu belo rosto. As sombras da noite já caíam, e Lady Bárbara retornou à caverna com apenas uma ideia prática resultante de todas as suas reflexões: que ela precisava encontrar os meios de se comunicar com aquelas pessoas. Nem conseguia escapar da convicção de que apenas aprendendo a língua delas isso seria possível. Com a chegada da escuridão e o ar frio da noite substituindo o calor do dia, Jezabel acendeu uma fogueira na entrada da caverna. Próximas a ela, as duas moças sentavam-se sobre um macio colchão de grama, com a luz da fogueira a bailar em seus rostos. E ali a Lady Bárbara iniciou a longa e tediosa tarefa de dominar um novo idioma. O primeiro passo consistiu em fazer Jezabel entender o que ela desejava realizar, mas ela ficou agradavelmente surpresa com a rapidez com que a garota assimilou a ideia. Logo, ela apontava para vários objetos, chamando-os por seus nomes em inglês, e Jezabel os nomeava na língua da terra de Midian. Lady Bárbara repete a palavra na língua midianita diversas vezes até dominar a pronúncia, e notou que, de forma semelhante, Jezabel repetia seu equivalente em inglês. Assim, Jezabel adquiria um vocabulário inglês enquanto ensinava o midianita a seu convidado. Uma hora se passou enquanto eles se dedicavam à sua tarefa. A aldeia jazia silenciosa ao redor deles. Debilmente, do lago distante, chegava o coro suave dos sapos. Ocasionalmente, uma cabra berrava em algum lugar na escuridão. Distante, no lado oposto do vale, brilhavam pequenas luzes trêmulas, as fogueiras de cozinha de outra aldeia. Pensou Lady Bárbara. Um homem, portando uma tocha acesa, surgiu repentinamente, vindo de uma caverna próxima. Em tons baixos e monótonos, ele entoou um cântico. Outro homem, outra tocha, outra voz se juntou a ele. Em seguida, outros se juntaram, formando uma procissão que descia em direção ao terreno plano abaixo das cavernas. Gradualmente, as vozes se elevaram. Uma criança gritou. Lady Bárbara viu agora uma criança pequena sendo arrastada por um homem idoso. Agora, a procissão circundou uma grande rocha e parou. Mas os cânticos não cessaram, nem o grito da criança. Alta entre os demais, Lady Bárbara reconheceu a figura do homem que a havia interrogado por último. Abraão, filho do profeta Abraão, postou-se atrás da rocha que se erguia à sua frente, alcançando a altura da cintura. Ele ergueu a palma da mão aberta e os cânticos cessaram. A criança havia parado de gritar, mas seus soluços interrompidos chegavam claramente aos ouvidos das duas meninas. Abraão, filho de Abraão, começou a falar, com os olhos voltados para o céu. Sua voz soava monótona através da pequena extensão de escuridão. Suas feições grotescas eram iluminadas pelas tochas bruxuleantes, que também incidiam sobre os rostos igualmente repulsivos de sua congregação. Inexplicavelmente, toda a cena assumiu um aspecto ameaçador aos olhos da jovem inglesa. Aparentemente, tratava-se apenas do simples serviço religioso de um povo simples e, no entanto, para Bárbara Collis, havia algo terrível nisso. Algo que parecia repleto de horror. Ela lançou um olhar para Jezabel. A moça estava sentada de pernas cruzadas, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o queixo sustentado pelas palmas das mãos, olhando fixamente para a frente. Não havia mais sorriso em seus lábios. De repente, o ar foi rasgado por um grito infantil de medo e horror que trouxe o olhar da Lady Bárbara de volta à cena abaixo. Ela viu a criança, lutando e resistindo, ser arrastada até o topo da rocha. Viu Abraão, o filho de Abraão, ergueu uma mão acima da cabeça, viu a luz da tocha incidir sobre uma faca, e então ela se virou e escondeu o rosto nas mãos. Danny, Gunner Patrick espreguiçou-se luxuosamente em sua cadeira de convés. Ele estava em paz com o mundo temporariamente, ao menos. Em suas roupas, estavam 20 gramas cuidadosamente escondidas. Sob sua axila esquerda, também seguramente escondida, aninhava-se uma .45 em uma coldre especialmente projetado. Gunner Patrick não esperava ter que usá-la por muito tempo. Talvez, mas era bom estar preparado. Gunner era natural de Chicago, onde as pessoas do seu círculo social acreditam na preparação. Ele nunca fora um big shot, e se estivesse contente em permanecer mais ou menos obscuro, poderia ter seguido com seus negócios por algum tempo, até que chegasse o momento predestinado em que, como muitos de seus falecidos amigos e conhecidos, seria eleito para receber sua cota de balas de metralhadora. Mas Danny Patrick era ambicioso. Por anos, ele fora o braço direito,
e isso significa o braço da pistola, de um grande chefão. Ele havia visto seu patrono enriquecer, podre de rico, segundo a noção de Danny, e se tornará invejoso. Então Danny traiu o chefão. Passou para o outro lado, que, por sinal, contava com um chefão maior e melhor, e participou do sequestro de vários caminhões de bebidas pertencentes a seu antigo empregador. Infelizmente, por ocasião do sequestro do último caminhão, um de seus antigos companheiros a serviço da dupla cruzada o reconheceu, e Danny, sabendo que havia sido reconhecido, procurou, de forma bastante compreensível, eliminar essa evidência prejudicial, mas seu alvo relutante o evadiu, e antes que pudesse corrigir seus erros balísticos, a polícia chegou. É verdade que eles formaram, com presteza, uma escolta para escoltar o caminhão com segurança até o depósito da maior e melhor Big Shot, mas a testemunha da perfídia de Danny escapou. Agora Danny, Gunner Patrick conhecia o temperamento de seu antigo patrono, e quem melhor? Muitos dos inimigos do Big Shot, e vários de seus amigos, mandaram Danny para um passeio. Ele conhecia o poder do grande tirador e o temia. Danny não queria dar uma volta, mas sabia que, se permanecesse na querida e velha Xi, seguiria o caminho de todos os bons pistoleiros cedo demais para que seus planos se concretizassem. E assim, com os 20.000 que haviam sido o preço de sua perfídia, ele se evadiu discretamente da cidade, e sendo sábio em seu tempo e geração, também se evadiu discretamente do país. Mais um fio a ser tecido na tapeçaria do destino. Ele sabia que o chefão estava em declínio. Essa era uma das razões pelas quais o havia abandonado, e também sabia que, mais cedo ou mais tarde, o chefão teria um grande funeral com caminhões de flores e, no mínimo, um caixão de $10.000. Então Danny permaneceria em terras estrangeiras até depois do funeral. Ele não sabia exatamente onde se demoraria, pois Danny era tímido em relação ao conhecimento geográfico, mas sabia que iria pelo menos até a Inglaterra, que também sabia estar em algum lugar de Londres. Assim, ele agora se esparramava ao sol, em paz com o mundo que o cercava imediatamente, ou quase em paz, pois em seu peito juvenil ainda doíam as diversas afrontas que lhe haviam sido dirigidas pelos poucos companheiros de viagem que ele havia abordado. Danny não conseguia entender porque era persona não grata. Ele era bonito, suas roupas haviam sido desenhadas por um dos alfaiates mais exclusivos de Chicago, eram discretas e de bom gosto. Danny sabia dessas coisas, e também sabia que ninguém a bordo do navio tinha qualquer conhecimento de sua profissão. Por quê? Então, após alguns minutos de conversa, invariavelmente perdiam o interesse nele. A partir daí, o ignoravam como se ele não existisse. O Gunner estava tanto perplexo quanto irritado. Era o terceiro dia de viagem, e Danny já estava farto de viajar pelo oceano. Quase desejou estar de volta em Chicago, onde sabia que poderia encontrar espíritos afins com quem se reunir, mas não totalmente. É preferível um isolamento temporário acima do solo a um permanente abaixo dele. Um jovem que ele não havia notado antes entre os passageiros veio e sentou-se na cadeira ao lado da sua. Ele olhou para Danny e sorriu. Bom dia, disse ele. Que tempo agradável estamos tendo. Os frios olhos azuis de Danny examinaram o estranho. Estamos, respondeu ele em tom tão frio quanto seu olhar. Então retomou sua ocupação anterior de contemplar, por sobre a morada, a ilimitada extensão do mar revolto. Lafayette Smith sorriu, abriu um livro, acomodou-se mais confortavelmente em sua cadeira, e passou a esquecer-se completamente de seu vizinho descortês. Mais tarde naquele dia, Danny viu o jovem na piscina e ficou impressionado com uma das poucas coisas que Danny realmente conseguia entender: a proficiência em um esporte físico. O jovem superou amplamente os demais passageiros tanto na natação quanto no mergulho, e seu corpo bronzeado pelo sol evidenciava longas horas de uso de traje de banho. Na manhã seguinte, quando Danny subiu ao convés, constatou que o jovem o havia precedido. Bom dia, disse Danny amavelmente ao sentar-se em sua cadeira. Tenha um bom dia. O jovem levantou os olhos do livro. É mesmo? Perguntou ele, deixando seus olhos voltarem à página impressa. Danny riu. De volta para mim, hein? Exclamou ele. Percebi que o senhor pensava que eu era um daqueles indivíduos pretensiosos. Então eu o vi no tanque. Com certeza você sabe mergulhar, amigo. Lafayette Smith, AM, PhD, SCD, deixou seu livro cair lentamente em seu colo ao se virar para observar seu vizinho. No momento, um sorriso se espalhou em seu rosto, um sorriso amigável e de boa índole. Obrigado, disse ele. O senhor vê, é porque eu gosto muito. Um sujeito que tenha dedicado tanto tempo a isso quanto eu, desde que era um garoto, teria que ser um tolo completo para não ser razoavelmente proficiente. Sim, concordou Danny. É o seu esquema, suponho. Lafayette Smith observou o convés ao redor de sua cadeira. Ele pensou, a princípio, que Danny estivesse se referindo a uma raquete de tênis,
pois seria coisa que a palavra conotaria na mente de um entusiasta tão ávido de tênis quanto ele. Então ele captou o significado pretendido e sorriu. Não sou nadador profissional, se é isso que o senhor quer saber, disse ele. Viagem de prazer? Indagou Danny. Bem, espero que sim, respondeu o outro. Mas é, em grande parte, o que se poderia chamar de uma viagem de negócios também. Investigação científica. Sou geólogo. Ponto. Sim, nunca ouvi falar desse esquema antes. Não se trata exatamente de um esquema criminoso, disse Smith. Não há dinheiro suficiente para elevá-lo à importância e dignidade de um esquema criminoso. Bem, conheço muitos pequenos golpes que pagam bem, especialmente se um indivíduo trabalha sozinho e não precisa dividir com uma máfia. Indo para a Inglaterra. Estarei em Londres por apenas alguns dias, respondeu Smith. Eu pensei que talvez o senhor estivesse indo para a Inglaterra. Lafayette Smith parecia perplexo. Eu sou, disse ele. O senhor está indo para lá a partir de Londres. O jovem estava tentando enganá-lo. Muito bom, sim, disse ele. Se eu puder obter permissão do rei George para fazê-lo, visitarei a Inglaterra enquanto estiver em Londres. Diga-me, aquele rapaz reside na Inglaterra. Ele é o sujeito que o Big Bill ia socar no nariz. Nossa, mas há uma grande quantidade de vento quente. Quem? Rei George. Não. Não o conheço, quero dizer. Thompson. Não conheço nenhum dos dois, admitiu Smith. Mas já ouvi falar do Rei George. Nunca ouviu falar de Big Bill Thompson, prefeito de Chicago. Sim. Mas há tantos Thompsons, não sabia a qual se referia. É preciso estar próximo ao Rei George para chegar à Inglaterra, exigiu Danny. E algo na seriedade de seu tom assegurou a Smith que o jovem não o havia estado enganando. Não, respondeu ele. Como sabe, Londres é a capital da Inglaterra. Quando estiver em Londres, estará, naturalmente, na Inglaterra. Nossa! Exclamou Danny. Eu estava completamente encharcado, não é mesmo? Mas veja bem, acrescentou confidencialmente. Nunca estive fora da América antes. O senhor está fazendo uma estadia prolongada na Inglaterra. O quê? Pretende permanecer na Inglaterra por algum tempo. Verei como me agrada, respondeu Danny. Acredito que Londres lhe agradará, disse Smith. Não preciso ficar lá, confidenciou Danny. Posso ir para onde quiser. Aonde o senhor está indo? Para a África. De onde vêm as fumaças? O quê? Sim. Que tipo de bulgo é este? Não creio que gostaria de ser comandado por muitos fumantes, embora a maioria deles seja gente normal. Eu conheci alguns policiais negros em Chicago que nunca tentaram incriminar ninguém. Você não seria incomodado por nenhum policial para onde estou indo, Smith assegurou-lhe. Não há nenhum. Nossa, não me diga, mas entenda-me bem, senhor. Não estou preocupado com nenhum policial, eles não têm nada contra mim. Embora eu certamente gostaria de ir a algum lugar onde nunca mais visse a cara feia deles. Sabe, senhor, acrescentou confidencialmente, simplesmente não consigo gostar de um policial. Este jovem intrigava Lafayette Smith ao mesmo tempo em que o divertia. Sendo um acadêmico e tendo trilhado caminhos acadêmicos em uma tranquila cidade universitária, Smith só tinha conhecimento do estranho submundo das grandes cidades americanas de forma superficial. Como poderia resultar de uma leitura superficial e desinteressada da imprensa diária? Ele não conseguiu catalogar seu novo conhecido por nenhum conhecimento de primeira mão. Ele nunca havia conversado com um tipo exatamente como aquele antes. Externamente, o jovem poderia ser o filho universitário de uma família culta, mas, ao falar, era preciso rever essa primeira impressão. Diga, exclamou Danny, após um breve silêncio. Agora. Eu sei sobre esta África aqui. Eu vi um filme uma vez, leões, elefantes e muitos cervos com nomes engraçados e com uma aparência tola. Então é para lá que o senhor está indo. Caçar, suponho, não animais, mas rochas, explicou Smith. Nossa, quem não está caçando rochas? Indagou Danny. Eu sei que os homens matariam seus melhores amigos por uma pedra. Não é o tipo que vou procurar, Smith assegurou-lhe. Não se refere a diamantes. Então, não. Apenas formações rochosas que me ensinaram mais sobre a estrutura da Terra, e não é possível resgatá-los após encontrá-los. Não, nossa, que esquema engraçado. O senhor conhece muito sobre esta África, não é mesmo? Apenas o que li em livro, respondeu Smith. Eu tive um livro uma vez, disse Danny, com quase uma ostentação verbal. Sim, disse Smith educadamente. Era sobre a África. Não sei, eu nunca o li. Diga, eu tenho estado pensando. Ele acrescentou. Por que não vou à África? Aquele bar parecia ter poucas pessoas, e eu certamente gostaria de me afastar delas por um tempo e estou farto delas. Qual a dimensão da África? Quase 4 vezes maior que os Estados Unidos. Nossa, e sem policiais. Não para onde estou indo,
nem para muitas pessoas. Talvez eu não veja ninguém além dos membros do meu safari por semanas a fio. Safari, meu povo carregadores, soldado, servo, seu celular, pode ser. Que tal eu ir com o senhor? Não compreendo a sua trama e não desejo compreendê-la, mas não exigirei nenhuma participação, seja qual for o resultado. Como a velha senhora que compareceu ao funeral, eu só quero acompanhar a jornada, mas pagarei por ela. Lafayette Smith indagou-se. Havia algo nesse jovem que lhe agradava, e ele certamente o achava interessante como tipo. Além disso, havia algo indefinível em seu comportamento e naqueles olhos azuis e frios que sugeria que ele poderia ser um bom companheiro em uma emergência. Ademais, Lafayette Smith havia recentemente considerado que longas semanas no interior sem a companhia de outro homem branco poderiam se mostrar intoleráveis. Contudo, ele hesitou. Ele não sabia nada sobre o homem. Ele pode ser um fugitivo da justiça. Ele pode ser qualquer coisa. Bem, e daí? Ele estava quase decidido. Se são as despesas que o preocupam, disse Danny, notando a hesitação do outro. Esqueça-as, pagarei minha parte e até um pouco mais, se assim o desejar. Não havia pensado nisso. Embora a viagem seja dispendiosa, não muito mais para duas pessoas do que para uma. Quanto custa? Francamente, não sei. Mas tenho presumido que $5.000 deverão cobrir tudo, embora eu possa estar enganado. Danny Patrick alcançou o bolso de suas calças e retirou uma grande pilha de notas de 50 e $100. Ele separou $3.000. Aqui estão 3 guinéus para selar o negócio, disse ele. E a mais de onde vieram? Não sou nenhum pôndoro. Pagarei minha parte e também uma parte da sua. Não, disse Smith, afastando as notas oferecidas. Não é isso. Percebo que não sabemos nada um sobre o outro. É possível que não nos demos bem. Você sabe tanto sobre mim quanto eu sobre você, respondeu Danny. E estou disposto a arriscar. Talvez quanto menos soubermos, melhor. De qualquer forma, estou indo para a África. E se você também estiver indo, podemos ir junto. Isso reduzirá as despesas, e 2 homens brancos têm uma chance melhor do que um sozinho em qualquer grupo de fumantes que eu já tenha visto. Mantemos a posição ou dividimos? Lafayette Smith riu. Aqui, talvez, estivesse a gênese de uma aventura, e em seu coração erudito ele há muito nutria a secreta esperança de que um dia pudesse se aventurar. Nós nos manteremos firmes, disse ele. Me dá um toque, exclamou Gunner Patrick, estendendo a mão. 5 o quê? Perguntou Lafayette Smith. PhD. SCD. As semanas se passaram. Os trens trepidavam e soltavam fumaça. Navios a vapor sulcavam os mares. Pés negros percorriam trilhas desgastadas. 3 safaris, liderados por homens brancos de partes distantes do mundo, moviam-se lentamente por diferentes trilhas que levavam às fortalezas selvagens dos Guinzes. Ninguém sabia da presença dos outros, nem suas missões eram relacionadas de alguma forma. Do oeste vieram Lafayette Smith e Gunner Patrick. Do sul, um caçador de animais selvagens inglês, Lord Pasmore. Do leste, Leon Stabut. Russo estava tendo problemas com seus homens. Eles haviam se alistado com entusiasmo, mas seu desejo de prosseguir diminuiu à medida que penetravam mais profundamente em um país estranho e desconhecido. Recentemente, eles haviam conversado com homens de uma aldeia próxima a qual acamparam, e esses homens lhes contaram histórias aterrorizantes sobre a grande banda de chiftas, liderada por um homem branco, que estava aterrorizando o país para o qual marchavam, matando e estuprando enquanto coletavam escravos para serem vendidos no norte. Stabut havia parado para o descanso do meio-dia nas encostas sul das colinas de Guinzes. Ao norte, elevavam-se os picos imponentes da cordilheira principal. Ao sul, abaixo deles, podiam avistar florestas e selvas estendendo-se ao longe. Ao redor, colinas ondulantes, com pouca vegetação arbórea. E entre as colinas e a floresta, uma planície aberta e gramínea, onde rebanhos de antílopes e zebras pastavam. Russo chamou seu chefe para si. O que há com aquele sujeito? Perguntou ele, acenando com a cabeça em direção aos carregadores, que estavam reunidos, agachados em círculo, tagarelando em voz baixa. Estão com medo, Duana, respondeu o negro. Medo de quê? Perguntou Stabut, embora soubesse muito bem. Medo dos chiftas, Duana. Mais 3 desertaram na noite passada. Não precisávamos deles de qualquer forma, retrucou Stabut. As cargas estão ficando mais leves, mas fugirão, disse o chefe. Todos estão com medo. É melhor que tenham medo de mim, vociferou Stabut. Se mais homens desertarem, eles não têm medo do senhor, Duana, disse-lhe o chefe, com franqueza. Temem os chiftas e o homem branco que é seu chefe. Eles não desejam ser vendidos como escravos, longe de seu próprio país. Não me diga que o senhor acredita nessa história descabida, seu negro patife, rosnou Stabut. É apenas uma desculpa para voltar atrás. Eles desejam chegar em casa para poderem relaxar, os preguiçosos.
E suponho que você seja tão ruim quanto o resto deles. Quem disse que você era um chefe? Afinal, se o senhor valesse um tostão, colocaria aqueles sujeitos na linha em pouco tempo, e não teríamos mais conversa sobre voltar atrás, nem mais deserções. Sim, dona, respondeu o negro, mas o que ele pensava era assunto seu. Agora, escute-me, rosnou Stabut, mas aquilo a que ele queria que o chefe ouvisse nunca foi dito. A interrupção veio de um dos carregadores, que saltou